A paz do Senhor, meu amigo, meu irmão, minha irmã, aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Vamos à videoaula de hoje, a lição é número 4, mas antes vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa aula que teremos agora, eu e o meu telespectador. Fale conosco, Espírito Santo, nos oriente, nos dê sabedoria e inteligência, em nome de Jesus. Amém. Então, a lição número 4, lições bíblicas, segundo trimestre de 2020, de adultos, a revista da CPAD, comentarista, pastor Douglas Batista. Vamos então à lição número 4, 26 de abril de 2020. A iluminação espiritual do crente. Texto áureo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Passemos ao objetivo geral: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Objetivos específicos dessa lição: destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo objetivo específico: salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro objetivo específico: expressar o exemplo de exaltação de Cristo. Na introdução, nós temos então, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo inicia uma longa sentença dividida em 3 partes: ação de graças, versículo 15 e 16, oração intercessora, do versículo 17 ao 19, e confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 ao versículo 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então já vimos que a eleição está relacionada ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e está condicionada à nossa aceitação. Tópico número 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Devemos ser iluminados pelo Espírito de Deus. Essa é a oração de Paulo pelos salvos. Subtópico número 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, conforme o versículo 16 da leitura bíblica em classe. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então ele dá graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Quais são essas bênçãos? A eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo.
Está lá do versículo 3 até o versículo 14. Então, são bênçãos espirituais, o fato de sermos eleitos, de sermos predestinados em Cristo Jesus, de sermos feitos filhos de Deus e de termos o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, aos Efésios, o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, ou seja, sem o ensino do Espírito Santo, é impossível alguém entender a maravilha do Evangelho. Vamos ver 1 aos Coríntios 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha o que Paulo nos diz, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que é o homem espiritual? O homem nascido de novo, o homem que tem o Espírito Santo de Deus. E aí ele consegue entender essas maravilhas do Evangelho. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Está lá no versículo 18 e 19. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, é através do Espírito Santo que Paulo nos diz que nós podemos entender as maravilhas do Evangelho de Cristo. Segundo subtópico, a esperança da vocação. Em sua petição, Paulo intercede para que o Espírito Santo os ilumine, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, ou seja, para que o homem foi vocacionado. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Quais são? Deus chamou pessoas no passado. 2 Timóteo 1 e 9. Nós fomos chamados ainda no nosso passado de perdição. Nós fomos chamados quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. 2 Timóteo, abra sua Bíblia, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Está escrito assim: que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Esse milagre aconteceu lá na eternidade. E nós fomos chamados quando nós ainda estávamos no nosso passado de perdição.
ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual nós fazemos parte. Por que nós fomos eleitos em Cristo? Porque nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Segundo aspecto, a chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Filipenses 3,14 está escrito assim, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3 e o versículo, Filipenses 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja, é uma eleição, nós fazemos parte e nós estamos num processo de serviço e santificação. Nós fomos chamados e salvos para vivermos trabalhando e em santificação. Efésios capítulo 1, versículo 4, é onde nós estamos estudando, ele diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Isto é, nós vivemos em serviço e santificação. E o outro aspecto, a participação gloriosa no futuro. Efésios 5, 27, Paulo trata dessa questão quando ele diz, 5, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós seremos gloriosos com Deus no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então isso é uma esperança da nossa vocação, termos esse conhecimento pleno de Deus lá na eternidade. Subtópico número 3, as riquezas da glória da sua herança. Na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Em Colossenses, capítulo 1, e o versículo 12, se você virar a sua página, diz, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então veja que é uma riqueza maravilhosa, aquilo que Deus preparou para os seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Então, dentro do plano da salvação, nós temos, primeiro, o perdão dos pecados. Você não tem mais culpa, você está isento de toda mácula. Aos olhos de Deus, você agora é santo. Segundo aspecto da salvação, a adoção de filhos. Agora nós não somos mais bastardos, nós somos filhos adotivos de Deus Pai. E terceiro, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses 1, versículo 27. Ele diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, a presença de Cristo na minha vida e na sua vida é o terceiro aspecto desse plano de salvação. Como, por exemplo, bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como por exemplo, veremos a Deus, a Cristo e o adoraremos, Nós veremos Cristo face a face. Sim, no dia marcado
os fiéis serão reunidos nas bodas do Cordeiro, uma grande festa de casamento entre Cristo e a sua noiva, a sua igreja. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. E Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 25 e o versículo 34. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então haverá recompensas, milhares de recompensas para aquele que estiver preparado para viver com Deus na eternidade. Tópico número 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável, não dá para se medir e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esforça, se esmera para traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então há um poder maravilhoso de Deus que opera na vida de cada salvo. Tópico número 1. Subtópico número 1, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbailou, que na forma adjetiva significa extraordinário. Vejamos esse termo aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. Diz o texto assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então veja que esse tesouro, vasos de barro aqui, são os crentes, são os seres humanos, mostrando a fragilidade do ser humano, recebendo o quê? Os valores do reino de Deus, recebendo o poder de Deus. Para quê? Para que a glória seja de Deus. Eu e você somos vasos de barro, mas em nós opera o poder extraordinário de Deus. Já a expressão seguinte, megetos, que significa grandeza, objetiva é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Vamos ver Mateus 26 e o versículo 64. Mateus 26, versículo 64. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Veja que esse poder extraordinário é o Todo-Poderoso. Não há poder maior do que o poder do nosso Deus. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos maravilhosos que requerem força fora de medida. Isso está lá em Atos capítulo 8, versículo 13. Atos capítulo 8, nós temos um exemplo desse poder maravilhoso que sobrepuja a todos os demais poderes. Veja, e creu até o próprio Simão. Simão era um feiticeiro. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então veja, sinais e grandes maravilhas, coisas tremendas
que Filipe estava fazendo ao pregar o evangelho lá em Samaria. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Somente esse poder extraordinário de Deus pode transformar um homem e salvá-lo para sempre. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Somente um Deus todo-poderoso poderia realizar tudo isso que nós estamos estudando aqui. Subtópico número 2, a força do poder divino. Nós vimos no subtópico número 1 a sobreexcelência, grandeza do seu poder. Agora nós veremos a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si, que se concordam. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Poder em atividade. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Colossenses 1, 29, está assim escrito: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. É um poder em atividade. Deus está trabalhando e agindo através do seu poder na sua vida e na minha vida. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. Vamos ver isso em João capítulo 1 e o versículo 12. João capítulo 1 e o versículo de número 12, quando ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja que a todos que o receberam, que receberam a Jesus como Salvador, essa pessoa recebe de Deus o poder de ser feito filho de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, que é esse termo em grego ischus, tá? O poder inerente de Deus. Só Deus tem esse poder, tá? A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Então, toda pessoa que manifesta fé recebe de Deus esse poder. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis desse poder. Então, 3 exemplos do poder de Deus: a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio. Então, nós temos aí 3 aspectos desse poder irrefutável de Deus: ressurreição de Cristo, a sua ascensão ao céu, Deus o levou ao céu, e a sua elevação sobre todos os domínios. Vamos adiante? Tópico número 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Neste ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Então, esse poder de Deus manifesto em Cristo, ele está disponível para mim e para você também. Subtópico número 1. Cristo, as primícias dos que dormem.
Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Está lá no versículo 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Atos 2 e 24. Leiamos aí, se você não fechou a Bíblia, você deve estar no Evangelho de João. É só abrir Atos 2 e o versículo 24, no grande sermão do apóstolo Pedro, depois do Pentecoste. Atos 2, 24, ao qual Deus ressuscitou. Está falando de Jesus. Soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então esse versículo ele começa, no versículo 22, quando ele está falando varões israelitas, escutar essas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Versículo 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o a vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de homens injustos, ao qual Deus ressuscitou. Então, o poder de Deus na ressurreição de Cristo. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ser ressuscitado, e nós seremos através dele. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4 e o versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 14, melhor dizendo. 4:14 de 1 Tessalonicenses. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que creem em Jesus, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, através de Jesus, nós também seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Está em Efésios 2 e o versículo 6. Efésios capítulo 2 e o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, aqui no aspecto espiritual, num primeiro momento, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para Deus, o Pai, nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já estamos vivendo a vida eterna em Cristo Jesus. Não espere entrar no céu para viver a vida eterna. Nós já estamos vivendo a eternidade. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Acabamos de ler Efésios 2:6. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós reinaremos com Cristo eternamente num corpo glorioso. Essa é a nossa esperança. Subtópico número 2, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono. Versículo 20 ele fala:
pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. No Salmo 110, o salmista trata dessa questão, Salmo de número 110, dessa ascensão de Cristo. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, Cristo está assentado à direita do Pai. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Cristo, ele triunfou completamente. Filipenses, capítulo 2, nós estávamos lá bem pertinho. Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. O apóstolo Paulo trata da exaltação de Cristo. Filipenses 2, de 9 ao 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Colossenses 2:15, Paulo também diz assim aos Colossenses: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, a vitória de Cristo na cruz, ela foi completa. Vitória sobre o pecado e vitória sobre as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos crentes. 1 Coríntios 15, 56 e 57, ele pergunta: ô morte, onde está o seu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E endossa nossa participação na vida celestial conforme a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. E fez para Cristo e faz também para mim e para você. Subtópico número 3, e nós terminamos. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia. Versículo 21 do capítulo 1. Significa que ele foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Jesus falando isso em Mateus 16, 18, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, aqui nós temos a iluminação espiritual do crente, a oração intercessória de Paulo para que todo crente receba sabedoria e revelação e conheça as suas riquezas, a riqueza que todo eleito tem direito, e tenha renovada a sua esperança. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Essa foi a videoaula da lição número 4 da CPAD dos adultos. Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos
pela tua palavra, por esse ensino. Abençoa agora, Pai, cada aluno, cada professor, enchendo a todos nós de sabedoria e inteligência do teu Espírito Santo. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço apertado e a paz do Senhor.